Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que a infinita graça do nosso Senhor venha de maneira muito especial inundar os nossos corações. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jonas, capítulo 2 e o versículo 6. Jonas, capítulo 2 e o versículo 6. Está entre Obadias e Miqueias. Amém? Então vamos lá. Desci até os fundamentos dos montes. Desci a terra cujos ferrolhos se correm sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Vamos tem mais um tempo de oração. Pai amado, querido Deus, eterno Senhor das nossas almas, nós estamos aqui no Teu nome. Senhor, que a leitura deste texto seja apenas uma chave que abra a porta da revelação da Tua mente para nós hoje, Senhor. Senhor, nós carecemos muito, não apenas ler a Tua palavra, porém ser lidos pela Tua palavra. Não apenas proclamar a Tua palavra, mas que a Tua palavra seja proclamada, penetrada, que esta palavra possa ser aprofundada no seu trabalho, na sua revelação em nossa vida, para que daí, Senhor, flua toda a nossa proclamação, como um testemunho de que a Tua palavra habita em nós, porque nós necessitamos da vida dela, necessitamos do poder dela, necessitamos que o Senhor venha de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, e que penetre na nossa mente, Senhor, no nosso coração, no grande nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós vamos para a última palavra deste assunto que estamos estudando, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Nós estamos estudando aqui 3 personagens, 2 já estudamos, Paulo e Sansão. Hoje vamos ver um pouco sobre a vida do profeta Jonas. A vida de Paulo nós vimos baseado naquele texto em 2 Coríntios, no capítulo 12, os versículos 9 e 10, onde Deus diz para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo, ele aprendeu, através do poder da graça, se gloriar nas suas fraquezas. É importante ressaltar que fraquezas aqui não é uma referência a uma incapacidade moral, ou uma debilidade moral, ou uma fraqueza no sentido moral. Fraqueza aqui faz referência a todas as oposições que Paulo sofria no seu ministério. Todas as oposições, perseguições, privações, tribulações, as prisões, os açoites. Todas essas coisas se tornaram como que um espinho penetrante na sua própria alma. E este era o grande dilema de Paulo, como ele poderia viver aquilo que ele descreve em 2 Coríntios capítulo 12, uma experiência tão celestial, e poder conviver aqui na terra com tantas limitações, com tantas oposições, com tantas reprovações. Essa era a guerra da vida de Paulo. Ele orou para que o Senhor removesse isso dele.
o Senhor não removeu. Paulo continuou sendo perseguido e morreu por causa da perseguição. Ele morreu por causa dos açoites. Mas uma coisa o Senhor deu para Paulo: graça. Graça. Graça para que ele pudesse andar no caminho da cruz. Graça para que ele pudesse entender este misterioso andar, esse misterioso caminho, que é um trabalho de Deus na nossa vida. Porque à medida que Paulo andava no caminho da cruz, o trabalho da cruz se intensificava na sua vida, e aí ele conhecia o que era a vida cristã nas esferas mais altas, nas esferas celestiais. Isso que nós estudamos sobre a vida de Paulo, é o negar a nós mesmos, é tomar a cruz e seguir o Cordeiro onde quer que ele vá. Sobre a vida de Sansão, nós estudamos o valor da consagração, aquilo que nós podemos entender como a entrega, a nossa dedicação ao nosso Senhor. E é nesta consagração que residia todo o poder sobrenatural de Deus na vida de Sansão. O poder de Deus fluía desta vida de consagração. E a unção governava todas as suas ações. E este foi o ponto que nós estudamos, o valor da nossa consagração. A vida, a unção, que opera todas as coisas por meio da nossa vida, para que em tudo que nós fizermos, Deus seja glorificado. Sansão, ele desprezou a sua unção. Sansão desprezou a vida de consagração, por amar o mundo, por dar mais valor à sua carne do que a unção. Sansão trocou a força de Deus pela força da sua carne. Sansão rejeitou a unção do Espírito e aceitou a sua carnalidade, governando todas as suas emoções, afetos e sentimentos. Sansão, ele é entendido, conhecido como aquele que desprezou o sagrado para viver uma vida profana. Sansão é uma escola para nós, que nos ensina, irmãos, o perigo de vivermos uma vida mundana, uma vida promíscua. Sansão nos ensina como será desastroso e devastador para a nossa alma, se nós amamos a depravação, se nós amamos a promiscuidade, se nós amamos a carnalidade. Porque a fraqueza, no contexto de Sansão, não é a fraqueza no sentido que nós encontramos na vida de Paulo. Fraqueza aqui é uma debilidade moral. E se a graça era o oposto à fraqueza de Paulo, a consagração é o oposto à fraqueza de Sansão. Se ele queria experimentar o poder de Deus, ele precisaria valorizar a consagração. A sua consagração, a sua vocação, o seu chamamento. E isso nós estudamos na vida de Sansão. Agora vamos estudar a vida de Jonas. O profeta Jonas tem muitas lições na sua vida que se aplica a esse tema, o poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Nós iremos nos dedicar um pouco a conhecer os capítulos 1 e 2 deste livro. Se o Senhor permitir, nós entraremos no capítulo 3. O livro de Sansão, o livro de Jonas, diferentemente da história de Sansão e da história de Paulo, vai nos mostrar algo bem particular. Porque quando você estuda a história de Sansão, aqui nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes, a sua história está ali. Tudo que você quiser entender sobre Sansão, você vai encontrar ali. Mas quando você estuda a vida de Jonas, você precisa estudar a vida dele, o ministério dele, em outros lugares. Nós não vamos poder viver todos os lugares. Como, por exemplo, Mateus capítulo 12. Nós não vamos entrar aí. Não vamos entrar em Mateus capítulo 1. Nós vamos nos restringir
alguns pontos em 2 Reis, capítulo 14, uma citação no capítulo 13, e estes 2 primeiros capítulos do seu livro. O livro do profeta Jonas não é um livro de profecias, é um livro que fala do profeta. Se você estudar todos os livros proféticos do Velho Testamento, você verá que o livro do profeta Jonas, ele é diferente de todos. Por quê? Ora, é um livro que está dentro da particularidade profética da bibliologia. Porém, não é um livro de profecia. É um livro que vai nos mostrar o tratamento de Deus com o profeta. Nos demais livros proféticos, nós vemos uma mensagem de Deus para o povo. Mas no livro de Jonas, nós vemos uma mensagem de Deus para o profeta. Deus vai tratar com o profeta. Nos demais livros proféticos, Deus está tratando com alguma nação. Mas no livro de Jonas, Deus está tratando com um homem. E quando você lê este livro, você vai descobrir algumas coisas muito interessantes. Jonas era de Gat-Hefer, uma cidade perto de Nazaré. O nome Jonas significa pomba. E isto tem um significado. Porque, espiritualmente falando, a pomba nos fala de simplicidade. E é justamente isso que você vai descobrir sobre Jonas. Ele não é um profeta extraordinário, ele não é um homem extraordinário. O ponto singular da pessoa de Jonas é que ele é alguém que se identifica de maneira pessoal conosco. Ele é alguém que mostra e revela a nossa incapacidade humana. Estude a história dele, desde o capítulo 14 de 2 Reis e também o seu livro. Você vai descobrir uma coisa: Jonas não nos é apresentado como um grande herói, como uma pessoa para ser admirada. Jonas não. Se você estudar a história de todos os profetas, você vai poder listar muitos pontos admiráveis. Porém, quando você estuda a vida de Jonas, você não consegue nada extraordinário. Você não consegue ver nele um homem que pudesse representar uma questão, um ponto elevado da vida espiritual. Não. Por essa razão, Jonas é muito especial. Não que os outros não sejam. É especial no sentido dele se identificar com a nossa pessoalidade, com a nossa natureza. É bem pessoal o que eu vou dizer para vocês. Jonas é alguém que me faz sentir, pessoalmente, como homem, muito próximo dele. Porque quando você estuda a história de algum profeta, você percebe que é alguém, por mais que sofra, por mais que lute, por mais que você encontre dificuldades, você vai perceber que ainda esses homens, eles tinham um grau de espiritualidade que nós estamos distante. Jonas não. Quanto mais você estudar Jonas, você vai conseguir ficar muito próximo dele, porque ele é igual a nós. Sabemos que todos os homens de Deus, a Bíblia não esconde isso, a Bíblia não esconde as fraquezas desses homens. Assim como a Bíblia não esconde as fraquezas de Jonas, mas também não exalta nenhuma outra virtude. Compreende? A Bíblia vai nos mostrar um homem como nós. Jonas, você vai perceber outro detalhe. Se você estuda, segundo a Reis, desde o capítulo 13, você saberá que a nação de Israel está vivendo os seus últimos anos como um povo, como 10 tribos. Deixe-me passar rapidamente. Então nós temos o reino de Israel e vamos começar a partir de Saul. Nós sabemos que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, aí nós temos o período dos juízes, aí depois nós temos o
o livro de 1 Samuel, que começa ali contando a história de Elias, Samuel, Saul. O primeiro rei foi Saul, depois foi Davi, Salomão e depois Roboão. No tempo do rei Roboão, filho de Salomão, neto de Davi, a nação de Israel se dividiu em 2 reinos: Reino do Norte, Reino do Sul. 2 tribos constituíam o Reino do Sul, e a capital era Jerusalém. E as demais tribos, todas, constituíram o Reino do Norte. A capital era Samaria. Esse Reino do Norte, é justamente aqui, neste Reino do Norte, que Jonas era profeta. Nós saberemos muito pouco. Se você estudar, você vai ver muito pouco sobre o ministério profético de Jonas. No livro dele, você vai ver que ele não era um profeta, ele era um evangelista. Mas em 2 Reis, capítulo 14, vai nos mostrar que ele era profeta. E a Bíblia fala muito pouco do seu ministério. Mas nós podemos ver muitas questões interessantes dentro de um quadro, e vamos poder definir, discernir como Deus usou esse homem tão simples. Então, quando você estuda esse Reino do Norte, você ficará sabendo que esse reino, ele foi levado para o cativeiro da Assíria no ano 722 a.C. Agora preste atenção, guarde isso, é importante. A Síria iria invadir o Reino do Norte, iria levar todo o Reino do Norte para um cativeiro. E daí a nação de Israel, esse Reino do Norte, nunca mais sairá. Vamos olhar isso a partir do passado para o futuro, na perspectiva de Jonas. É isso que estaria acontecendo aqui. Então, por que eu estou usando essa figura para vocês? Eu preciso colocar todos vocês dentro do tempo de Jonas. Agora aqui está Jonas. Medite, a Síria, cuja capital era Nínive, viria sobre a nação de Israel, invadiria todo este reino do norte, levaria todas estas tribos cativas, e eles iriam entrar para esse cativeiro e dali jamais sairiam. Este é o contexto da perspectiva de Jonas. E meus irmãos, irmãs, preste atenção. Olhe que antes que isso acontecesse, Deus diz para Jonas: vai à cidade de Nínive. Vai à cidade de Nínive. Por favor, abra sua Bíblia aí comigo. Capítulo 1, versículo 2. Olhe isso com muito cuidado. Levanta-te, vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela, porque sua maldade subiu até a mim. Está vendo aí? Como Jonas pôde entender isso, irmãos? Como Jonas pôde compreender que Deus seria capaz de ter misericórdia deste povo? Não somente por causa da impiedade, da corrupção, da pecaminosidade dos ninivitas, mas também porque aquele seria o povo que viria sobre a nação escolhida de Deus e os destruiria, os levaria para um cativeiro. Aquela era uma nação inimiga do povo de Deus. Então isso não entrou na cabeça de Jonas. Antes de nós julgarmos Jonas, é importante você se colocar no lugar dele, não apenas na história dele, no contexto histórico, mas agora eu convido vocês para entrar na mente de Jonas. Como que ele poderia entender a dimensão da misericórdia de Deus? Por que Deus teria misericórdia de um povo tão corrupto? Um povo que o seu comportamento moral era simplesmente degradado. Por que Deus amaria eles? Por que ele
seria enviado para este povo, para esta nação. Então nós sabemos nos textos seguintes que imediatamente ele foge. E foi justamente isso que aconteceu. Quando você descobre que Jonas viveu no ano 753 até o ano 790, e isso está aqui nesse livro de 2 Reis, capítulo 14. Esse foi o período que ele viveu. Ele nasceu no reinado de Jeoacás. E isso está em 2 Reis, capítulo 13. Mas eu quero mostrar algo para vocês ainda. A singularidade deste livro, dessa história, até nós entrarmos nos pontos cruciais. O livro de Jonas, como eu já disse, não é um livro de profecia, é um livro que trata do profeta. Mas aqui nesse livro, você vai deparar com algumas questões bem interessantes. Como que Deus se revela e Deus trata com ele? Deus trata com ele em dois extremos. Deus usa um grande peixe, um grande animal marinho, e depois Deus usa um verme. Interessante, né, irmãos? Talvez nós não venhamos conseguir entrar nesses dois pontos, mas é algo para vocês meditar. Deus vai usar um grande peixe e Deus vai usar um pequeno verme para tratar com Jonas, para revelar as entranhas dele. Mas aqui vem essa questão, e eu não quero ficar aqui nas especulações. E também, irmãos, não sei se foi uma baleia, não sei o que foi aqui. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1 e o versículo 21, se você pegar esse texto, é muito importante, que Deus criou grandes animais marinhos. Então tem pesquisadores, tem estudiosos que dizem assim, é impossível que seja uma baleia. Amém, eu não vou discutir. E também não adianta ficar me perguntando o que peixe que era. Eu não sei, irmãos. Eu só sei isso aqui, ó. Deus criou grandes animais marinhos. E a Bíblia diz que este animal, ele engoliu Jonas. E eu creio nisso, irmãos. E se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, eu também iria crer do mesmo jeito. Então não me questione sobre isso. Fique em paz. A Bíblia que diz, nós precisamos aceitar a soberania de Deus. Deus ordenar um peixe para engolir Jonas é uma coisa muito simples, do ponto de vista da nossa avaliação. Sabe o que não é simples do ponto de vista da nossa avaliação? É Deus sustentar a terra no universo e manter ela só pela palavra do seu poder. Isso é que é impressionante. Agora, ele criar um peixe para engolir Jonas, isso é simples para ele. Isso é até simples para mim entender. Tudo para ele é muito simples. Mas na profundidade, nas dimensões mais elevadas da sabedoria e do poder de Deus, tem coisas que para mim não é simples. Então não vamos ficar questionando isso, irmãos. Gênesis 1, 21 vai nos mostrar. Mas o que eu quero entrar é sobre as questões práticas. Vamos ver como a vida deste homem se desenvolve. Eu quero mostrar algo que precisamos entender sobre a vida de Jonas. Primeiro, ao estudar a vida deste profeta, nós vamos descobrir que ele experimentou 3 grandes avivamentos. Preste atenção nisso, 3 grandes avivamentos. O primeiro avivamento, por favor, 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 27. 2 Reis, capítulo 14, versículos 25 a 27. Foi no reinado de Jeroboão II, porque houveram 2 reis chamados Jeroboão. O primeiro foi, de fato, o primeiro rei do reino do norte, Jeroboão, filho de Nebate. E aqui, já bem no final, nós temos esse outro Jeroboão, que é conhecido como Jeroboão II. Este foi um tempo de trevas, e grandes e densas trevas espirituais em Israel. Mas observe aqui, irmãos, preste atenção em algo muito interessante. Diz o versículo 25, restabeleceu ele os
limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície. Segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Preste atenção nisso, irmãos. Volte comigo aqui para o capítulo 13, deixe-me te mostrar um texto que talvez nos ajude a compreender todo este contexto. Capítulo 13. Olhe bem como era a situação, é nesse capítulo aqui que nasce o Jonas, certo? Veja como estava a situação de Israel. Versículo 7. Porque não restou do povo a Jeoacás, que era rei de Israel, senão 50 cavaleiros, olha o exército de Israel, 50 cavaleiros, 10 carros, 10.000 homens a pé, pois o rei da Síria, aqui é Síria, não é a Síria, o rei da Síria os destruiu e os pôs como pó para pisar. Está vendo? No tempo que Jonas nasceu, o reino de Israel estava devastado. Você pode pensar, mas 10.000 homens a pé, isso não era nada, irmãos. O exército da Síria tinha 10 vezes mais a quantidade de homens, de cavalos e cavaleiros, muito mais. Eu digo para vocês, o exército de Israel, diante do exército da Síria, era meramente um bando de homens, despreparados. Eles não tinham condições de guerrear. Agora, você consegue ver aqui que não havia escravo, não havia quem pudesse socorrer Israel. Mas o que aconteceu? Deus usou Jonas. Olha o versículo 25. Segundo a palavra que Deus de Israel, o qual falara por intermédio de Jonas. E o que aconteceu aqui? Eu vou tentar resumir para vocês. Irmãos, com aquele pouco exército, com pouca força, você vai ver que Israel, se você seguir lendo a história, Israel consegue conquistar até mesmo as regiões que haviam sido tomadas pela Síria. Houve um avivamento em Israel, e digo para vocês, escute o que eu vou te falar, foi o último avivamento que a nação de Israel teve para se voltar ao Senhor, e eles não se voltaram. Deus usou Jonas para encorajar o povo, para poder mostrar àquele povo sobre o poder de Deus. Com aquele pequeno exército, Israel se levantou, Israel se tornou forte, a nação estava desencorajada. Agora Deus levantou Jonas para encorajar aquele povo. Mas nós sabemos, irmãos, que aquele povo não valorizou, não se arrependeu. A única coisa que eles quiseram era a bênção de Deus. Logo voltaram para o seu caminho de idolatria. Então, se você segue lendo o livro de 2 Reis aqui, você verá que a Síria vem e todo este povo, como disse aqui o escritor, Deus ainda não tinha decidido apagar o nome de Israel da face da terra. Hoje nós temos Israel, mas não temos este Israel. O Israel de hoje não é este Israel aqui, porque este aqui, Deus apagou o nome dele. Não existe mais. O que foi preservado foi o Reino do Sul. É muito bom que você saiba disso. O que restou e o que ficou posteriormente na história foram os samaritanos, que eram uma mistura de várias outras nações com o povo de Israel, porque houve uma miscigenação promovida pela Síria, e assim aqueles israelitas se misturaram com outras nações, e assim Deus apagou o nome desse Israel. Sério isso, irmãos. Pense na seriedade. E Deus usou o profeta Jonas. Vamos para um outro maravilhoso avivamento que ocorreu na vida do Jonas. Está aqui no seu livro, no capítulo 1, versículos 8 a 17.
Jonas capítulo 1, versículo 8 a 17. Vou parafrasear esse episódio para que nós ganhemos tempo. Quando você estuda o capítulo 1, você vai ver que Jonas ele vem descendo, ele vai lá para o porão do navio, e aí vem toda aquela tormenta, e o navio está a ponto de afundar. Se você estudar a geografia dessa viagem, você vai ver que essa era uma viagem muito longa. Muito longa. A passagem que Jonas comprou para Tarsis era uma passagem muito cara. Somente as pessoas ricas viajavam nesse tipo de navio. Era um navio de carga. Era uma viagem que demorava em média 6 meses. Se você olhar no mapa, você vai ver que era uma viagem muito distante. Possivelmente ali, da região de Jope, da região da Palestina até a Espanha. Esta é a geografia dessa viagem. Então, meus irmãos e irmãs, agora o navio está quase indo a pique, uma tormenta terrível. Eles começam a lançar a carga ao mar, todos desesperados. E alguém encontra Jonas lá no porão, imóvel, parado. Alguém pergunta para ele: que ocupação é a tua? Aí ele se levanta e diz para eles: tudo o que está acontecendo é por minha causa. Aí a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz, o texto diz que Jonas conta toda a história, todo o episódio para eles. Olha o versículo 8, tem uma frase que diz assim: declara-nos agora. Declara-nos agora. Sabe o que significa essa palavra declara? Significa anuncia para nós, proclame para nós sobre o teu Deus. Imagine o Jonas, ele é um homem derrotado, ele é um homem fracassado, nós vamos ver isso mais tarde, daqui a pouco. Ele é um homem que ele fugiu de Deus, Deus disse para ele ir para Nínive, e ele foi para uma viagem muito mais distante, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Ele não estava debaixo da obediência de Deus. Ele preferiu desobedecer a Deus do que confiar na misericórdia de Deus. Imagine, irmãos, o grau de incredulidade deste homem. Imagine o grau de rebeldia desse homem. Ora, talvez eu não esteja falando de Jonas. Talvez eu esteja falando de mim e de você. Porque nós temos muita dificuldade de aceitar a misericórdia de Deus. Nós temos muita dificuldade de entender qual é a medida da vontade de Deus para a nossa vida. Talvez muitos de nós aqui, o nosso caminhar é uma contramão àquilo que Deus espera de você. Talvez a sua maior luta é contra Deus, é contra a vontade de Deus, porque você escolheu viver os seus caminhos. Você escolheu viver o Evangelho ao seu modo. Talvez a sua grande fuga, desde que você conheceu o Senhor, seja esta. Talvez a grande frustração que você experimenta, a tristeza, a amargura, a angústia que está no seu coração, é porque você está na contramão da vontade de Deus. E você pode até dizer: mas irmão, se eu for viver a vontade de Deus, é muito mais difícil. Eu imagino que viver o que Deus quer que eu viva será uma perda muito grande para mim. Pode ser, mas é uma perda temporária para você não ter uma perda eterna. Pode ser angustiante para você ter uma alegria eterna. O sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que um dia você experimentará eternamente. A luta de muitos irmãos e o sofrimento de muitos cristãos, a amargura, a angústia que eles passam, é a dificuldade que eles têm de aceitar que Deus opere neles toda a sua vontade. Quero te dizer, talvez você esteja num porão, talvez você esteja numa prisão, que é um porão. Aquele porão de Jonas é o que está sendo a sua vida hoje. Talvez a sua vida se resume àquele porão de Jonas, onde você está,
desanimado, sem força, mas existe uma voz que fica batendo na porta. Filho meu, filha minha, entrega a tua vida. Abre mão dessas escolhas erradas, desses caminhos errados. Dê as costas. Dê as costas. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande de arrependimento. Talvez uma das definições mais superficiais que nós temos sobre os valores espirituais é a definição de arrependimento. A gente pensa que arrependimento é confessar a Deus os nossos pecados. O problema é que você não percebeu que você só confessa os seus pecados para você voltar a praticá-los de novo. O verdadeiro arrependimento é quando você sente uma dor profunda, de uma tristeza amarga, pelo pecado que você cometeu, que ofendeu a santidade e a habitação do Espírito Santo na sua vida. E você passa a ter uma angústia tão grande, uma dor tão grande, uma vergonha tão grande, que não te resta outra alternativa a não ser se humilhar e tomar uma direção oposta. Porque a palavra arrependimento, ela vem de um termo grego que era usado nos quartéis daquele tempo, metanoia, mudar a meta, retornar, deixar esse caminho, abandono radical. Arrependimento é o abandono radical do pecado. E a gente não abandonou o pecado, irmãos. A gente fica dando volta em torno dele. A gente comete o pecado, aí fica dando volta em torno dele. Aí a gente pede perdão a Deus, mas fica em torno dele. Isso nunca é arrependimento. Nós precisamos de um arrependimento profundo. Nós precisamos arrepender de maneira profunda, quando você sentir angústia e uma vergonha profunda no seu coração por aquele pecado, verdadeiramente você arrependeu. E quem arrepende alcança a misericórdia de Deus. E o dia que você alcançar a misericórdia de Deus, você não vai permanecer na mesma esfera de pecado. Então, muito cuidado, irmãos. Porque o Jonas não havia arrependido. Ele ter proclamado, ter feito tudo aquilo, ele foi grandemente usado pelo Senhor. Mas ele estava num processo. Ele estava num processo. Então aqui começou um grande avivamento. Deixe-me colocar alguns pontos para vocês. Olha o versículo 10, 14 a 16, desse capítulo 1. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. Quando Jonas proclamou a palavra, o que fica subentendido aqui no texto hebraico original, nessa palavra proclamou, é que Jonas proclamou não apenas o que ele fez, mas ele proclamou quem Deus era. Ele proclamou para eles quem era este Deus o qual ele estava desobedecendo. Quem era esse Deus o qual ele havia fugido da sua presença. Aí diz aqui o versículo 10, ficaram possuídos de grande temor. Sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque eles havia proclamado. Essa palavra declarado no hebraico dá o sentido de uma proclamação. Então eles haviam proclamado sobre este Deus, o qual Jonas havia abandonado a sua presença. Versículo 14. Então clamaram e disseram, agora são os tripulantes, todos os passageiros do navio, eles começaram a orar. Irmãos, aqueles homens eram pagãos, eles não conheciam a Deus. O único homem que dizia conhecer a Deus ali é o que estava no porão, é o que estava fugindo de Deus. Aí aqueles homens disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15, levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou a grande fúria do mar. Versículo 16, observe, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício. A palavra sacrifício aqui é culto. Ofereceram culto ao Senhor e fizeram votos. Lindo, irmãos. Sabe o que aconteceu? Todo o navio converteu. Que lindo, irmãos. Jonas, lembra de Sansão? Ele matou mais os seus inimigos durante a sua morte do que a sua vida.
Assim também foi Jonas. Antes de ter sido jogado ao mar, ele levou todo um navio ao Senhor. Este homem que não confiava nas dimensões elevadas da misericórdia de Deus, agora está vendo a misericórdia de Deus sobre aquele navio. E agora ele é lançado no mar. Imagina, é jogado ali. E aí tem o capítulo 3, versículos 1 a 10, todo o capítulo 3. Vai nos mostrar o terceiro avivamento do ministério de Jonas, que foi o avivamento em Nínive. Você vai ver que no versículo 5, diz que os ninivitas creram no Senhor. Nos versículos 5 a 7, diz que todo o país rendeu um jejum a Deus. O versículo 10 diz que a conversão deles reverteu o juízo de Deus, impediu que o juízo de Deus viesse sobre eles. Vamos ver outros pontos aqui sobre a vida do Jonas. Quando você estuda a vida do Jonas, você vai descobrir que tem uma palavra que explica muito bem a natureza espiritual de toda a situação que envolveu este profeta. Por favor, abra se você está com a sua Bíblia aberta, veja o capítulo 1, versículo 3. Observe a palavra descido aqui. Tendo descido a Jope. Vamos lá. Jonas se dispôs, mas, acho interessante isso. Jonas se dispôs, ele teve uma disposição. Sabe o que significa essa palavra dispôs no hebraico? A tradução mais correta é o seguinte: Jonas se sentiu muito encorajado, mas para fugir da presença de Deus. Não é curioso isso? Jonas se dispôs, mas para fugir. Irmãos, você já viu que nós temos ousadia para tantas coisas? Nós somos corajosos, nós somos firmes para tantas coisas, menos para a oração. Nós somos ousados, menos para a pregação do Evangelho. Não é verdade? Nós costumamos ser pontuais, não para cultuar. Nós somos disciplinados com as nossas contas, porém não na nossa devoção. Pensa nisso, irmãos. Como que nós somos tão zelosos com a nossa casa e não com a nossa fé? Assim é Jonas. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Nós somos pessoas muito audaciosas, não na nossa vida de oração. Demonstramos tanta coragem, não para estar aos pés do Senhor. Não para pregar o Evangelho. Irmãos, nós não podemos ser uma contradição. Nós temos que ser uma resposta sobre aquilo que nós oramos. Invariavelmente, as respostas das nossas orações se encontram na nossa própria vida com Deus. O que quer dizer que nós muitas vezes somos a resposta, ou em nós está a resposta, sobre muito daquilo que nós oramos. Então vamos continuar lendo. Mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido, e aqui eu quero que vocês observem essa palavra, descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs sua passagem e embarcou. Essa palavra embarcou é a mesma palavra no hebraico para descer. Pagou sua passagem e desceu no navio. Talvez aqui a descrição seja essa, descer lá para o porão. Nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. Ora, irmãos, nós temos que fazer um questionamento aqui. Se você lê o Salmo 139, você vê o salmista dizendo assim: para onde eu fugirei da tua presença? Quer dizer, Deus é onipresente, irmãos, não tem como nós fugir da sua presença. Claro. Só que aqui o sentido, irmãos, não tem nada a ver com a onipresença de Deus. O sentido presença aqui é comunhão. Comunhão. Ninguém consegue sair ou fugir da onipresença de Deus, porque Deus é onipresente. A questão desta presença aqui é a intimidade, é a comunhão. Sabe o que aconteceu com Jonas, irmãos? Eu vou dizer para vocês. O sentido aqui, pegando essa frase, como está no texto original, indica que ele desviou.
Ele foi alguém que não apenas deixou a vontade de Deus, ele deixou a presença de Deus. Aqui está um profeta, irmãos, que ele virou as costas para o seu chamado, para a sua vocação. Aqui está alguém que apostatou, que esfriou. Imagina um homem que experimentou um grande avivamento, aliás. E mesmo na sua apostasia, mesmo na sua fraqueza, o Senhor usou ele. Imagina, irmãos, este homem que fugiu da presença de Deus, ainda foi capaz de levar todo um navio ao Senhor. Que coisa impressionante, irmãos. O que é a semente do Evangelho no nosso coração? O que é o testemunho de Deus na nossa vida? O que é o poder de Deus? Você pode correr, você pode fugir, você pode ir para onde você for, mas o Senhor não te deixará. Você pode dar as costas, você pode voltar para o mundo, você pode ser porteiro do inferno, mas o Senhor vai lá e Ele vai te buscar, Ele vai te pegar, Ele vai te trazer, você vai sentir a mão dEle, você vai sentir o poder dEle, não adianta. Jesus disse: aqueles que o Pai me dá, o diabo não arrebata das minhas mãos. O Senhor não deixará um dos seus filhos para trás. Se você é filho de Deus, não estou falando de religioso, se você é filha de Deus, não estou falando de membros de religião, de denominação. Filho, nasceu de novo. Nasceu da água, nasceu do Espírito. Você pode sentir em algum momento que a força espiritual saiu de você. Você pode, por algum momento, ser arrebatado por qualquer coisa deste mundo, seja lá o que for. Você pode passar uma crise espiritual, porque todos nós passamos. Todos nós, em algum momento, você vai sentir fraco, você vai sentir débil. Olha a vida desses homens que nós lemos suas histórias. Quantas dificuldades, quantas tristezas, quantas decepções, quantas vezes eles decepcionaram a Deus, mas Deus nunca os decepcionou. O Senhor nunca te decepcionou. E Ele fará o que tiver que fazer na sua infinita sabedoria, soberania e poder, e Ele vai aonde você estiver, e Ele vai te alcançar. Ele vai te trazer. Ele trará cada um dos nossos filhos. Ele vai trazer o seu cônjuge. Ele vai fazer isso. Confia no Senhor, não desanima. Ali está um homem, irmãos e irmãs, desanimado, no porão, e mesmo no porão, vamos dizer assim, mesmo no fundo do poço, o Senhor ainda manifestou o seu poder sobre ele. Não é incrível isso? Alguém que estava no fundo do poço, alguém que estava sem força alguma, alguém que deixou a presença do Senhor. Mas o Senhor foi lá e usou aquele homem poderosamente. Deixe-me ler outro texto com vocês. Olha o versículo 5, por favor. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar. Então você vê que o nível de pessoas que Jonas ganhou para o Senhor naquele dia. Lançava ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido. Então você vê que ele vai descendo? Desce a Jope, desce até o navio, desce até o porão do navio, e se deitado, e dormia profundamente. Como é possível alguém dormir, irmãos? Profundamente. A sensação que eu tenho é que Jonas não estava nem aí para a vida. Sabe quando a pessoa, ela não está mais nem aí, não faz diferença para ela morrer ou viver? Jonas, quando ele viu que a sua vida não tinha o menor sentido, ele se desligou. E isso aconteceu com ele. Capítulo 2, versículo 3. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares. A tradução correta desse versículo aqui, dessa parte do versículo, está assim: pois me fizestes descer. É a mesma palavra que você vai encontrar aqui no hebraico. Não é no sentido de jogar, mas sim que Ele
desceu, pois me fizestes descer no profundo do coração dos mares. Versículo 2 deste mesmo capítulo, versículo 6 deste mesmo capítulo 2. Ele diz assim: desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura, minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Aqui você vai ver a última vez que ocorre essa palavra descer. Ele desceu até os fundamentos dos montes. A palavra aqui no hebraico dá o sentido de abismos. Abismos. Meus irmãos e irmãs, preste atenção em algumas coisas, porque uma das grandes lições que nós aprendemos sobre a vida do profeta Jonas é o poder da vida em ressurreição. Poder da vida em ressurreição. Algo que nós pouco temos meditado, mas algo que nós precisamos urgentemente entender. O que significa esse poder da vida em ressurreição? Vamos entender algumas questões sobre isso. Meus irmãos e irmãs, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Vamos entender um pouco sobre isso. Porque muito nós falamos de ressurreição. O que, no sentido espiritual, da realidade cristã, da realidade espiritual, significa ressurreição. Ressurreição significa permitir que a vida do Senhor viva dentro de nós. Eu vou repetir, irmãos. Se você puder anotar, guardar. O que significa ressurreição? Permitir que a vida do Senhor Jesus viva dentro de nós. Você conseguiu guardar isso? Permitir que a vida do Senhor viva dentro de nós. Isto é vida de ressurreição. Quando Paulo diz assim em Gálatas 2:20, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isto é vida de ressurreição. Quando Paulo diz assim, Filipenses 1, ele diz, porque para mim o viver é Cristo. O viver é Cristo. Filipenses 1:20. Para mim o viver é Cristo. O que quer dizer isto? Vida de ressurreição. Isto é vida de ressurreição. Então, meus irmãos, vamos ler estes versículos 3, estes versículos 8 a 10 de Filipenses 3. Com muito cuidado, olha o que ele diz. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Versículo 9, e ser achado nele. Vamos parar aqui, irmãos, só para a gente meditar um pouco sobre isso. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, o homem mais culto do seu tempo, o homem mais culto do ponto de vista da religião, do sinédrio, o homem que tinha uma vida, de acordo com a religião, extremamente piedosa. Este homem que tinha um zelo que inflamava o seu peito, suas convicções, sua fé religiosa. Este homem que falava grego, hebraico e aramaico, era o homem mais admirável. Mas este homem, quando ele encontrou com Cristo, quando ele se encontrou com Cristo, a única coisa que ele queria era conhecer, como ele diz, para conhecer, experimentar a sublimidade do seu conhecimento. E quando ele experimentou o conhecimento de Cristo, ele viu que o seu conhecimento era um lixo. Ele usa aqui a palavra refúgio. Refúgio era o lixo do lixo.
Isso que ele sentiu. E este conhecimento não era um conhecimento intelectual. Esse conhecimento tinha duas coisas fundamentais a princípio: ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. O que este conhecimento iria produzir? Oh, irmãos, isto é um fundamento. Isto é um fundamento. É como que um farol para nós, que nos dá a direção, que não nos deixa à deriva. Porque muitos de nós, ao ouvir uma palavra, ler um livro, qualquer coisa que nós venhamos buscar na vida cristã, nós corremos o sério risco de obter um conhecimento meramente intelectual. Esse conhecimento intelectual nos deixa soberbo. Paulo está falando de um conhecimento que transforma caráter, conhecimento que gera quebrantamento, conhecimento que produz intimidade, que transforma vidas, que te quebranta, que mostra de verdade quem e eu, e você, quem nós somos, quem cada um de nós somos. Este é o conhecimento. É um conhecimento transformador. E este conhecimento, quando você consegue experimentá-lo, você vai desejar duas coisas: ganhar a Cristo, ser achado em Cristo. A sua vida vai ser definida por um relacionamento com Cristo. E quando você ganha Cristo, todas as coisas, elas são secundárias ou nada. Irmãos, não há uma prova maior da nossa carnalidade, nosso mundanismo, da nossa egolatria, do que o que podemos encontrar em contraposição a esses textos aqui. Se nós pensarmos na vida cristã fora do que esses textos definem, então nós estamos vivendo o evangelho às avessas. Um outro evangelho. Este é o evangelho. É este evangelho que está faltando na nossa vida. Este evangelho que está faltando nas nossas casas. Este é o evangelho que está faltando na igreja hoje. Esse evangelho que Paulo diz: conhecer a Cristo, ser achado em Cristo, ganhar em Cristo. Este é o evangelho. Esta é a vida cristã. Tudo deveria, irmãos, começar a partir daqui. Jonas foi levado até o profundo do abismo, podemos dizer assim. De um porão ao profundo do abismo. Aí o que você vai ver aqui, irmãos? Que ele, como ele diz, que Deus o trouxe de volta à vida. É como se ele tivesse experimentado de fato a morte. E aqui ele vai experimentar a ressurreição. Ele vai experimentar a ressurreição quando aquele grande peixe o joga na areia de Nínive. Então você vê o que aconteceu com Jonas. Jonas experimenta o poder da ressurreição. É isso que nós vemos aqui na vida de Jonas. Este é um grande sinal. Esta é uma grande mensagem. Então, continuemos a leitura. Versículo 9: ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora, versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Está vendo aqui, irmãos? Ressurreição. Nesses textos, nós temos a sublimidade do conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo, ser achado em Cristo e conhecer o poder da sua ressurreição. Se você tivesse que sublinhar algumas coisas, eu diria para você: sublinhe estas frases: sublimidade do conhecimento de Cristo, ganhar a Cristo, ser achado nele e conhecer o poder da sua ressurreição. 3 lindas frases que definem o que é a vida cristã, que definem o que Deus quer de nós. É isso que é ressurreição, é permitir, irmãos, que Cristo viva em nós. Nós não temos nada de bom em nós, irmãos. Ou alguém aqui tem? Nós não temos. O irmão André Moore, quando ele fala de virtudes espirituais, ele fala sobre a humildade. Aí ele diz assim: humildade é uma virtude tão singular, quando alguém acha que tem, perdeu. Consegue entender? Quando você começa a achar que tem humildade, você já perdeu.
Porque humildade não é você achar que tem humildade, é você permitir que Cristo viva em você. Entende? Qualquer virtude, qualquer fruto do Espírito é permitir que Cristo viva em nós. A nossa maior batalha nesse mundo, irmãos, não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade. E como é que nós, nessa batalha, podemos vencer principados, potestades, dominadores e hostes espirituais da maldade? Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 12. Como que a gente vence? Alguém aqui tem um caminho? A Bíblia tem um caminho. Versículo 10. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. O que é revestir do Senhor? É permitir que a vida de Cristo viva em nós. Quando Gálatas fala, Gálatas 5, diz assim, versículo 16, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Nós temos uma carne, natureza adâmica, não converte, não ama a Deus, não ama o fruto do Espírito, não ama a vida no Espírito, não ama a comunhão, não ama a submissão, não ama nenhum dos valores espirituais. O que ela ama? Ela ama o mundo, ela ama prazeres fúteis, ela ama a mentira, ela ama o adultério, ela ama a promiscuidade, a pornografia, ela ama a imoralidade, ela ama o engano. Essa é a nossa carne. Ela ama a ira, ela ama o ódio, a falta de perdão, é isso que ela ama. É a nossa carne. Ela converte? Não converte. Para a nossa maior decepção, irmãos, é que a nossa carne não converte. Aquilo que Paulo diz lá em Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa carne? Mas, graças a Deus, irmãos, que tem o capítulo 8, versículo 1, que é o versículo seguinte, ele diz, mas, graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus. O versículo seguinte, aí no capítulo 8, ele vai colocar uma sentença fundamental. No versículo seguinte, no capítulo 7, versículo 25, ele vai colocar este texto. Aí depois entra o capítulo 8. Ele vai dizer, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele vai mostrar o outro lado da moeda. Por um lado, irmãos, nós temos uma carne pervertida, imunda. Aí você vai dizer, irmão, e agora? O que eu vou fazer? Se eu sou assim? Graças a Deus, irmãos, que Deus nos deu Cristo, para que a vida de Cristo viva na nossa vida. E à medida que você permite que a vida de Cristo viva na sua vida, a carne ela vai enfraquecendo. Aí vem esse texto de Gálatas 5,16, andai no Espírito, e jamais satisfarei os desejos da carne. Porque se você ficar lutando contra a sua carne, sabe o que acontece? Você fracassa. Aí você diz, eu tenho um problema com o pecado, vou batalhar contra esse pecado. Como é que você batalha contra esse pecado? A única maneira, irmãos, é você não batalhar contra o pecado, é você viver Cristo, porque a vida de Cristo vai te fortalecer e aquele pecado vai enfraquecer. Mas enquanto você achar que é lutando contra aquele pecado, não faço isso, não vejo isso, não quero isso, não vou falar isso, quando você ficar sempre lidando com o seu pecado, você vai falhar. Irmãos, pecado é natureza, pecados são os frutos dessa natureza. Tudo Cristo fez lá na cruz. Para os nossos pecados, Ele efetuou o perdão. Para o nosso pecado é libertação, e essa libertação é permitindo que a vida ressurreta de Cristo viva em nós. Ele deu essa vida para nós. Deixa-me colocar a parte doutrinária dessa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 19. Paulo diz assim, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, que exerceu em Cristo. Ele está falando do poder que Deus exerceu em Cristo, lá nas profundezas do inferno, quando Ele entrou na morte, e Ele estava lá nas profundezas do inferno, naquela manhã de domingo. Aí diz assim, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, de todo principado, de toda potestade,
de todo nome que se possa referir, não só neste século, Paulo está dizendo, mas também no vindouro, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que completa, que enche todas as coisas. Então Deus ressuscitou a Cristo Jesus e o deu à igreja, para que a igreja possa ser cheia da vida de Cristo. Então qual é o nosso grande problema, irmãos? O nosso grande problema é que nós paramos, ou talvez nunca buscamos permitir que Cristo viva em nós. Nós não temos um relacionamento profundo com Ele, é muito superficial. Nosso relacionamento com Ele é muito superficial. Nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo, que Ele faça com que nós venhamos anelar, viver Cristo, porque Cristo foi a única vida que agradou o Pai. Cristo é o varão aprovado por Deus. Nós nunca seremos aprovados por Deus à parte de Cristo, fora de Cristo. Nós nunca seremos aprovados por Deus com a nossa vida. Nós nunca seremos aprovados por Deus buscando ser bons, porque em nós não habita bem algum. Todo bem habita nele. Ele venceu o mundo, ele venceu a carne, ele venceu o diabo. Ele disse assim: é por eles que eu me santifico, porque Ele se santificou por nós, para que Ele pudesse ser o nosso padrão, ser a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Olha o que diz Paulo em Colossenses: Cristo é a vossa vida, Cristo em vós é a esperança da glória. Consegue entender isso, irmãos? É isso que vai nos falar a vida de Jonas. É isso que vai nos falar Jonas ser trazido lá do interior dos mares, do profundo dos mares, vida em ressurreição. Esta é a resposta de Deus para a debilidade, para a fraqueza, porque nós somos como Jonas, nós temos fraquezas profundas, nós temos uma vida que não agrada a Deus, irmãos. Nós tentamos e falhamos. Eu penso, irmãos, isso é particular, eu penso que talvez Jonas ali naquele porão, vendo tudo aquilo acontecer, vendo o desespero à sua volta, sabe o que Jonas pensou? Eu sou um caminho de morte, parece que tudo que eu toco morre. Ele deve ter sentido quão incapaz ele era, quão inútil ele era. Então ele disse: olha, vocês não têm nada a perder, a verdade é essa, a verdade é essa. Então a ideia que se tem é que Jonas se entregou para a morte, disse: olha, me lance no mar que tudo isso aqui se resolve. Aí quando eles lançaram o Jonas no mar, tudo se acalmou. Aí eles foram aos pés de Deus, foram aos pés do Senhor. A ideia que se tem é essa, que tudo se acalmou. Que coisa curiosa, irmãos, tudo ficou em paz, e Jonas desceu para a morte, mas o Senhor o arrebatou lá nas profundezas, enviou um grande peixe, e aquele peixe fez uma viagem, e levou Jonas e colocou lá no centro da vontade de Deus. Eu não sei qual é o peixe que Deus vai usar na sua vida, qual é o animal que Deus vai usar, a situação, eu não sei, mas que Ele vai usar, não adianta ficar fugindo. Deus vai usar, e Ele vai te colocar no lugar que Ele projetou para a sua vida. Agora, irmãos, a outra questão, outro quadro, outra parte do quadro, é que nós podemos ver tudo isso, toda essa fraqueza de Jonas na nossa própria vida, e saber que a única maneira de vivermos de forma adequada é permitindo Cristo viver em nós. Na nossa força, vamos falhar muitas vezes, no nosso próprio caminho fracassaremos, mas o dia que Cristo viver sua vida em nós, aí vamos experimentar o seu triunfo, a sua vitória. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês.